O sol ainda não tinha nascido quando o primeiro tiro foi dado. Não foi um tiro de guerra, não foi um tiro de briga. Foi o tipo de tiro que se dá quando alguém quer mandar uma mensagem, e a mensagem é simples e definitiva. Isso aqui é nosso, e sempre foi. E quem não entendeu ainda vai entender agora. A fazenda do velho Anastácio ficava numa dobra do terreno, protegida de 3 lados pelo relevo da caatinga e aberta pelo quarto para uma estrada de terra vermelha que vinha de Salgueiro e ia até lugar nenhum. Era uma fazenda pequena para os padrões de quem tem muito. Era uma fazenda enorme para os padrões de quem não tem nada. Anastácio tinha passado 52 anos construindo aquele pedaço de chão, palmo a palmo, com as mãos e com a teimosia que só o sertão nordestino consegue produzir num ser humano. 52 anos. E foi preciso uma manhã para desfazer. Os homens chegaram antes do amanhecer. Vieram pelo lado da estrada, que era o lado aberto, que era o lado que Anastácio nunca tinha precisado vigiar, porque ninguém, em 52 anos, tinha tido a audácia. Eram 8, bem armados, com aquele jeito de quem foi mandado por alguém que não veio pessoalmente, porque não precisava vir pessoalmente. O velho estava de pé quando eles chegaram. Sempre acordava cedo. Sempre tinha acordado cedo. O corpo de quem trabalhou a vida inteira na terra não sabe dormir até tarde. Não houve discussão longa, nunca havia com essa espécie de gente. Disseram que a terra era do coronel Otávio Sampaio Leal agora, que havia documentos, que havia selo, que havia assinatura de cartório, que o velho tinha 3 dias para sair com o que coubesse nas costas, que o que não coubesse nas costas ficaria para trás, como era natural que ficasse quando a terra muda de dono. Anastácio ficou olhando para aqueles homens. Olhou para cada um deles, um de cada vez, com a paciência de quem viveu muito, e aprendeu que certas situações merecem ser vistas com atenção, porque os detalhes dizem mais do que as palavras. Depois falou. Disse só uma coisa. Disse que ia mandar recado. Os homens riram. Era o tipo de riso que diz: pode mandar quantos recados quiser, velho, porque ninguém que você conhece tem o tamanho do que veio contra você. Eles não sabiam para quem o recado ia. A história que chegou a Virgulino Ferreira naquele mês não era diferente de 100 histórias que ele tinha ouvido ao longo dos anos percorrendo o sertão. O sertão era farto nesse tipo de história. Coronel que engolia terra de homem pequeno. Documento falso com cartório de mentira. Família que perdia o que era dela por obra de papel e carimbo, que são as armas dos covardes que podem pagar por elas. Mas havia nessa história um detalhe que era diferente. Havia 4 coronéis envolvidos. Não 1, 4. Coronel Otávio Sampaio Leal, de Salgueiro, que era o nome nos papéis falsos e que tinha a reputação de ter construído a fortuna, comprando barato o que os outros perdiam por desespero ou por coerção. Coronel Braulio Fonseca Matos, de Ouricuri, que controlava o comércio de algodão em 3 municípios e que sabia que terra de sertão boa, terra com água, terra na posição certa, valia mais do que algodão alguma vez valeria. Coronel Evaristo Drummond, de Cabrobó, homem de poucas palavras e muita influência política, que tinha laços com o governo estadual suficientes para transformar qualquer injustiça em legalidade no tempo que levava para um carimbo secar. E Coronel Tertuliano Paz, de Serra Talhada, que era o mais velho dos 4 e o mais calado, e que os outros 3 respeitavam com aquele respeito que se tem por quem parece saber mais do que fala. 4 homens, cada um com seu poder, cada um com suas conexões, cada um acostumado a que o mundo funcionasse de acordo com o que eles decidiam que o mundo devia fazer. E debaixo de tudo isso, um velho chamado Anastácio e 52 anos de trabalho. Lampião ouviu a história toda sem interromper. Estava sentado embaixo de uma catingueira de tronco largo, a sombra irregular da caatinga batendo nele.
o calor da tarde de março, que é o calor que o sertão reserva para provar que ainda existe. Tinha ao lado uma cuia de água e nada mais. O bando estava acampado mais adiante, além de uma curva na vereda, longe o suficiente para que ele pudesse ouvir essa conversa em paz. Quem trouxe a história foi um homem chamado Zacarias, que era filho de um primo de Anastácio e que tinha percorrido 2 dias de estrada para chegar onde Lampião estava, porque sabia onde procurar e tinha determinação suficiente para procurar de verdade. Quando Zacarias terminou, Lampião ficou quieto por um tempo considerável. Estava olhando para a caatinga à frente, para o emaranhado de galhos secos e espinhos que filtrava o sol da tarde em fios dourados e regulares. Estava pensando, não do jeito rápido que as decisões impulsivas são tomadas, do jeito lento e firme que as decisões que importam merecem ser tomadas. Depois perguntou sobre o ouro. Zacarias não entendeu a pergunta. Lampião explicou. Disse que quando 4 coronéis se juntam para tomar a terra de um homem só, não é porque precisam da terra. Cada um desses 4 já tem mais terra do que consegue usar ou administrar direito. Então, quando 4 se juntam assim, é porque tem algo na terra que qualquer um deles sozinho não conseguiria alcançar. Zacarias pensou. E aí contou o que sabia, que era uma informação que na correria da expulsão tinha passado quase despercebida. Havia uma mina. Não era mina de ouro, propriamente. Era uma veia de minério que um engenheiro do Recife tinha identificado alguns meses antes, passando pela região em trabalho de mapeamento para uma empresa inglesa. O engenheiro tinha feito suas marcações discretamente, mas no sertão discreto é relativo, e a informação tinha chegado aos ouvidos certos, que no caso eram os ouvidos errados, os ouvidos dos 4 coronéis, que se juntaram com a velocidade que só o interesse une pessoas que normalmente competem entre si, e organizaram em questão de semanas o que levaria anos de disputa legal se fosse feito pelo caminho certo. Lampião ouviu isso tudo. E deu um sorriso pequeno, quase imperceptível, que as pessoas que o conheciam há tempo sabiam reconhecer. Não era sorriso de alegria. Era sorriso de quem acabou de entender a dimensão real de um problema e de quem já está calculando a resposta. A primeira coisa que Lampião fez foi mandar recado. Não para os coronéis. Ainda não. Mandou o recado para Anastácio. Disse que o velho não saísse da terra. Que ficasse. Que se os homens do coronel Otávio voltassem, que dissesse que estava esperando os papéis serem verificados por quem entende de papel. Que ganhasse tempo, que 2 dias eram suficientes. O segundo passo foi mais sutil. Lampião sabia que para lidar com 4 coronéis de uma vez, força bruta era o caminho errado. Força bruta contra um funciona às vezes. Contra 4 que têm dinheiro, conexão e a lei no bolso, força bruta só cria mártir e não resolve o problema de verdade. Tinha que ser de outro jeito. Tinha que chegar onde doesse de verdade. E o que dói de verdade em homem que construiu poder em cima de aparência de legitimidade não é o confronto físico, é a exposição, é a luz. É que todo mundo saiba o que ele fez e como fez e com quem se associou para fazer. Lampião tinha uma coisa que os 4 coronéis não esperavam que ele tivesse. Tinha informação. Anos percorrendo o sertão, anos ouvindo, anos sendo a pessoa que as pessoas comuns procuravam quando o poder formal as abandonava, tinham dado a Virgulino uma rede de conhecimento que nenhum coronel sentado no seu sobrado conseguia ter. Sabia coisas. Sabia que o coronel Otávio tinha uma dívida com um comerciante de Recife que estava sendo escondida há 3 anos. Sabia que o coronel Braulio tinha 2 filhos reconhecidos em Ouricuri e outros 2 não reconhecidos em cidades vizinhas e que as famílias dessas crianças viviam numa situação que não condizia com a riqueza que o pai ostentava. Sabia que o coronel Evaristo tinha chegado ao cargo que tinha por meio de uma eleição que tinha mais fumaça do que fogo.
E sabia que o coronel Tertuliano, o mais velho e o mais calado, guardavam um segredo que os outros três não sabiam, que era o de que já tinha tentado fazer o mesmo tipo de manobra em outro município 10 anos antes, e que aquela história tinha terminado com uma morte que nunca foi investigada direito. 4 coronéis, 4 histórias, 4 pontos onde apertar. A reunião dos 4 coronéis foi marcada por Tertuliano. Ele era sempre o que marcava, o que organizava, o que dava a aparência de ordem e método a um arranjo que, sem essa aparência, seria claramente o que era: um acordo entre homens poderosos para roubar um homem fraco. A reunião foi no engenho de Tertuliano, a propriedade maior e mais imponente dos 4, a que transmitia melhor a mensagem de solidez e permanência que eles gostavam de transmitir quando estavam juntos. 4 homens em torno de uma mesa grande, cada um com sua taça de vinho do Porto que o coronel Tertuliano importava com a regularidade com que o sertão não merecia e ele não se importava. Estavam discutindo os próximos passos quando o recado chegou. Não chegou por mensageiro. Chegou escrito na parede externa do engenho, não escrito com tinta, escrito com o cabo de uma faca na argamassa da parede, letras grandes e irregulares, mas completamente legíveis. A mensagem dizia o seguinte: ouro demais para 4 mortos. Nada mais. O coronel Tertuliano foi o primeiro a ver. Saiu ao fim da tarde para inspecionar uma questão nos estábulos, o que fazia toda a tarde por hábito, e foi quase tropicando na parede quando os olhos captaram as letras. Ficou parado, leu de novo, chamou os outros. Os 4 ficaram na frente daquela mensagem por um tempo que nenhum deles admitiu, depois ter sido tão longo quanto foi. O coronel Otávio foi o primeiro a falar. Disse que era provocação. Disse que era blefe. Disse que cangaceiro que manda recado escrito é cangaceiro que tem medo de chegar na frente. O coronel Braulio não disse nada. O coronel Evaristo tampou a taça de vinho com a palma da mão, devagar, num gesto que não tinha nada a ver com o vinho. E o coronel Tertuliano, o mais velho, o mais calado, ficou olhando para as letras com aquela expressão de homem que reconhece quando o terreno mudou. Porque aquela mensagem não tinha chegado ali por acaso. Para chegar ali, alguém tinha entrado na propriedade de Tertuliano. Tinha entrado sem ser visto. Tinha chegado perto o suficiente da parede do engenho para escrever aquelas letras. E tinha saído sem ser visto, com os capangas que Tertuliano mantinha, com as precauções que o homem da sua posição naturalmente tinha. Isso não era blefe. Isso era demonstração. E os 4 coronéis, cada um no seu silêncio, estavam fazendo o mesmo cálculo. A mensagem chegou na manhã seguinte. Dessa vez, não foi escrita na parede. Foi entregue por um menino que surgiu na entrada do engenho de manhã cedo, entregou um envelope dobrado e desapareceu na caatinga antes que qualquer capanga pudesse reagir. O envelope tinha 4 folhas dentro. Uma para cada coronel. Cada folha dobrada separadamente, com o nome do destinatário na frente. As folhas continham informações, as informações que Lampião tinha, as dívidas de Otávio, os filhos de Braulio, a eleição de Evaristo e o segredo de Tertuliano. Cada coronel leu a sua folha sozinho, e quando os 4 se reuniram novamente ao redor da mesa grande, o ambiente era completamente diferente do dia anterior. O coronel Otávio estava vermelho, o coronel Braulio estava pálido, o coronel Evaristo tinha os dedos entrelaçados sobre a mesa com aquela tensão de quem está tentando parecer mais calmo do que está. E o coronel Tertuliano estava quieto. Quieto de um jeito diferente do seu quieto habitual. Quieto como quem sabe que o outro lado tem mais do que mostrou.
Otávio foi o primeiro a falar, como sempre. Disse que aquilo era intimidação. Disse que não ia ceder para bandido nenhum. Disse que tinha amigos na polícia, que tinha amigos no governo do estado, que Lampião era procurado por mais jurisdições do que conseguia contar, e que, em vez de recuar, deveriam usar essa situação para finalmente acabar com o problema de uma vez. Ninguém respondeu. Tertuliano levantou os olhos para Otávio e disse, com a paciência de quem já viveu o suficiente para saber que a voz mais alta raramente é a mais inteligente, que Otávio estava confundindo duas coisas. Estava confundindo o problema de Lampião com o problema que a carta que cada um deles tinha recebido representava. Otávio não entendeu. Tertuliano explicou. Disse que o cangaceiro não precisava chegar perto deles para fazer o dano que pretendia fazer. Que as informações que estavam naquelas cartas, se chegassem às pessoas erradas ou às pessoas certas, dependendo do ponto de vista, seriam mais devastadoras do que qualquer confronto físico. Que dívida de coronel exposta pública vira escândalo. Que filho não assumido revelado vira processo, que eleição questionada puxada à luz vira investigação, que segredo velho descoberto vira julgamento. Disse que Lampião tinha feito algo que poucos tinham conseguido fazer contra eles. Tinha encontrado o lugar que dói. O silêncio que se seguiu foi longo e cheio de pensamentos que ninguém colocou em palavras. Então Braulio, que era o que menos falava nas reuniões, mas o que mais costumava ter razão quando finalmente abria a boca, disse uma coisa simples. Disse que queriam saber o que ele queria, porque se ele tivesse querido simplesmente causar dano, já teria causado. Não teria mandado o envelope antes. Teria mandado as informações direto para os lugares certos. O fato de ter mandado para eles primeiro significava que estava abrindo uma negociação. E negociação, no sertão e em qualquer outro lugar, pressupõe que as duas partes têm algo a oferecer e algo a perder. O que Lampião queria era direto. Queria a terra de Anastácio devolvida, com documentação em ordem, documentação verdadeira, não o papel falso que havia sido produzido. Queria que os 8 homens que tinham chegado na madrugada fossem embora da região permanentemente. Queria que a família do velho recebesse ressarcimento pelo período em que foram ameaçados de expulsão, em valor a ser determinado por um padre de Salgueiro que era conhecido por ser homem de caráter. E queria que nenhum dos 4 coronéis tentasse qualquer tipo de represália, direta ou indireta, contra Anastácio ou contra qualquer pessoa da família dele, para sempre. Para sempre era uma palavra que os coronéis não gostavam de ouvir em contexto de limitação do que podiam fazer. Mas havia um 5º item. O 5º item era o que separava exigência de ultimato. O 5º item dizia que o arranjo sobre a mina de minério, que era o motivo real de tudo que tinha acontecido, seria submetido à avaliação de uma empresa diferente da inglesa. Uma empresa que não tinha relação com nenhum dos 4 e que o velho Anastácio receberia participação justa em qualquer exploração que houvesse, caso houvesse. Porque a terra era dele e o que estava debaixo dela também era. Otávio explodiu. Disse que aquilo era extorsão, disse que era impossível, disse que nenhum cangaceiro ia ditar as condições do que acontecia nas terras deles. Tertuliano esperou ele terminar. Depois disse que havia outra possibilidade. Disse que podiam recusar, que podiam chamar a polícia volante, que podiam pedir reforço do Estado, que podiam fazer tudo o que Otávio estava sugerindo. E que, enquanto faziam tudo isso, as informações que estavam nas 4 cartas iriam chegando nas pessoas certas, no ritmo que o remetente decidisse, porque era evidente que não era a carta inteira que tinha sido enviada para eles, era uma amostra. E amostra, por definição, quer dizer que tem mais. O quarto ficou quieto de novo. Evaristo, que não tinha falado nada, perguntou quanto tempo tinham para decidir. A resposta chegou, como chegaram todas as mensagens. Por um menino que ninguém via de onde vinha. Disse que tinham até o sol do dia seguinte.
Os 4 coronéis passaram a noite na fazenda de Tertuliano, cada um no seu quarto, cada um com seus pensamentos, cada um fazendo o cálculo que o homem faz quando percebe que o terreno debaixo dos pés é menos sólido do que parecia. Otávio ficou acordado até tarde, arrumando argumentos. Braulio dormiu cedo, que é o que alguns homens fazem quando já tomaram uma decisão e não precisam mais lutar contra ela. Evaristo ficou sentado na janela, olhando para a caatinga escura, com aquela expressão de quem está revendo escolhas passadas à luz de consequências que não tinha previsto. E Tertuliano sentou no escuro do seu escritório, com uma vela e as 4 cartas na mesa à frente, e ficou olhando para elas por horas, com aquela atenção lenta de quem está lendo não as palavras, mas o que as palavras dizem sobre quem as escreveu. Porque Tertuliano, que era o mais velho e o que sobrevivera mais tempo por ser o mais observador, tinha chegado a uma conclusão naquela noite. A conclusão era que o homem que tinha escrito aquelas cartas não era apenas perigoso no sentido físico. Era perigoso no sentido que importava mais, no sentido intelectual, no sentido de que via o tabuleiro de um ângulo que eles não tinham considerado. E homem assim, no sertão ou em qualquer outro lugar, era o tipo de inimigo que não se resolve com bala nem com documento falso. É o tipo de inimigo que te força a pensar diferente, ou te força a recuar. Na manhã seguinte, antes do sol chegar à vertical que seria o prazo, o coronel Tertuliano mandou a resposta. A resposta era sim. Otávio não concordou até o fim, mas ficou calado, que no fim das contas é uma forma de concordar que preserva o orgulho de quem não consegue dizer a palavra em voz alta. Os documentos verdadeiros foram providenciados em menos de uma semana. O padre de Salgueiro, que era de fato homem de caráter, estabeleceu o ressarcimento com a seriedade que o assunto merecia. Os 8 homens que tinham chegado na madrugada na fazenda de Anastácio não voltaram, e o velho ficou na terra que era sua, ficou plantando o que sempre plantou, ficou acordando cedo como sempre acordou. A diferença era que agora os papéis eram verdadeiros. Lampião ficou sabendo do desfecho pelo mesmo caminho que soube de tudo nessa história, por pessoas que sabiam coisas e sabiam para quem contar. Ele estava em outro lugar quando a notícia chegou. Estava na caatinga de um jeito que a caatinga guarda os seus, entre pedra e sombra, e o calor que amansa quem não tem medo dele. Maria Bonita perguntou se tinha valido. Lampião ficou um momento pensando na pergunta, que era simples no formato, mas não era simples no que perguntava de verdade. Disse que sempre vale quando a terra fica com quem a trabalhou. Disse que o que não vale é quando fica com quem apenas soube comprar o papel certo. Maria Bonita disse que os 4 coronéis iam ficar com raiva. Lampião disse que sim, que iam ficar. Disse que raiva de coronel que foi contrariado por cangaceiro tem um gosto específico, que é o gosto de quem descobriu que tem limite. E que o sertão, que sempre soube de um limite que coronel nenhum conseguia comprar ou falsificar, estava prestando atenção, sempre estava prestando atenção. A história do velho Anastácio e da terra e dos 4 coronéis correu pelo sertão, do jeito que as histórias correm, crescendo um pouco a cada volta, perdendo alguns detalhes e ganhando outros, mas mantendo o núcleo que era o que nenhuma versão conseguia tirar. A imagem dos 4 homens mais poderosos daquele pedaço de sertão sentados ao redor de uma mesa grande, cada um com sua folha de papel na mão, cada um lendo o que o outro lado sabia. E o silêncio que se seguiu. Aquele silêncio específico de quando o poder percebe que não é tão absoluto quanto pensava. Aquele silêncio que o sertão conhece bem e que Lampião, ao longo dos anos, tinha aprendido a produzir melhor do que qualquer outra coisa. Não com ruído, não com confronto de frente,
mas com a paciência de quem entende que o ponto mais sensível de um homem poderoso não é onde ele é forte, é onde ele pensa que ninguém sabe que é fraco. É ali que a verdade chega, é ali que a mudança começa, e é ali que a história fica guardada. No silêncio depois, na terra que ficou com quem a trabalhou, no velho que acordou cedo na manhã seguinte e foi para o campo como sempre foi, porque o trabalho não espera e a terra não pergunta de quem foi a noite mais difícil. A terra só pede que alguém cuide dela, e naquela manhã havia alguém que ia cuidar, como sempre tinha havido, como deveria sempre haver. Isso o sertão sabe, isso a história guarda, isso o tempo não apaga, por mais que tente. Mas antes de chegar ao desfecho daquela história, antes da manhã em que o coronel Tertuliano mandou a palavra sim, e o mundo voltou a girar no sentido certo para quem tinha sido injustiçado, há uma parte do que aconteceu que raramente é contada. A parte de dentro. O que se passou nos corredores e nos quartos e nas cabeças dos homens envolvidos, que é a parte que as histórias de sertão costumam deixar de fora, porque o sertão prefere a ação ao pensamento, prefere o que aconteceu ao porquê aconteceu. Mas o porquê importa, o porquê é onde a história de verdade mora. No caso dos 4 coronéis, o porquê daquela reunião no engenho de Tertuliano era mais antigo do que a terra de Anastácio, era mais antigo do que a mina de minério, era mais antigo até do que qualquer um dos 4. Era a lógica do sertão antigo, o sertão das sesmarias e das concessões de terra, o sertão onde o solo foi dividido uma vez, há séculos, de uma forma que favoreceu quem chegou primeiro com papel e com espada, e onde essa divisão nunca foi revisada de verdade, porque os que se beneficiaram dela nunca tiveram interesse em revê-la. O coronel Tertuliano sabia disso melhor do que os outros 3, porque Tertuliano era o mais velho, e tinha avós que tinham vivido no tempo em que aquele sistema ainda estava sendo montado, e que tinham contado histórias de como se montava, e que tinham deixado nesses contos o esqueleto de como o poder no sertão funcionava desde sempre. Você consegue terra, com terra você consegue gado, com gado você consegue dinheiro, com dinheiro você consegue política, com política você consegue proteção, com proteção você consegue mais terra. Era um ciclo que se autoalimentava. Um ciclo que excluía sistematicamente quem não tinha entrado nele no começo, e que só era perturbado, de tempos em tempos, por algum elemento que o ciclo não tinha previsto. Naquele caso específico, o elemento era Virgulino Ferreira, que tinha crescido dentro desse sistema, que tinha visto como ele funcionava desde menino, que tinha perdido coisas para ele, que tinha desenvolvido ao longo dos anos uma compreensão desse sistema que vinha de dentro, não de fora. E que sabia, por isso, exatamente onde apertar. Não nas fortalezas, nas rachaduras. Tertuliano ficou pensando nessa palavra por muito tempo naquela noite de insônia no seu escritório. Rachaduras. Todo poder tem rachaduras. É física, é inevitável. Estrutura que sustenta peso ao longo do tempo desenvolve tensões, e tensões criam pontos frágeis. E pontos frágeis são invisíveis para quem está dentro, mas evidentes para quem sabe onde olhar. O cangaceiro sabia onde olhar. E pior, sabia que eles não sabiam que ele sabia. Até aquele envelope. Aquele envelope tinha mudado a equação de uma forma que Tertuliano estava ainda processando. Porque o envelope não era só informação. O envelope era a prova de que o outro lado entendia o jogo. Entendia não apenas as regras do jogo físico, que era o que a maioria das pessoas entendia sobre o cangaço, sobre confronto e fuga e território. Entendia as regras do jogo real. O jogo de reputação, de informação, de exposição e de proteção. O jogo que os coronéis jogavam entre si. E ter um adversário que entende o jogo real é uma situação completamente diferente de ter um adversário que apenas é perigoso.
Perigoso se gerencia com força. Inteligente se gerencia com acordo. Foi essa a conclusão de Tertuliano naquela noite. E foi essa a lógica que apresentou aos outros três na manhã seguinte, antes do prazo, com a clareza fria de quem dormiu pouco, mas pensou muito. Disse que o acordo não era derrota. Disse que era pragmatismo. Disse que o que perdiam em concessão para o velho, ganhavam em informação. E a informação mais valiosa que aquele episódio lhes dava era essa. O homem tinha limites. Não estava agindo por destruição. Estava agindo por princípio, ou pelo que ele chamava de princípio. E homem que age por princípio é previsível. Homem previsível pode ser gerenciado. Isso foi o que Tertuliano disse. Otávio não gostou de ouvir, mas ficou quieto. E calado, no sertão, é consentimento. Havia do outro lado um detalhe da situação que os 4 coronéis nunca souberam. Um detalhe pequeno que mudaria a percepção que tinham do que tinha acontecido. O detalhe era que Lampião não estava sozinho na construção daquela estratégia. Maria Bonita tinha sido parte fundamental, não apenas como presença de apoio, não apenas como a pessoa que ele consultava quando precisava de uma perspectiva diferente, mas como arquiteta de partes específicas do plano. Foi ela que identificou a importância do padre de Salgueiro. Foi ela que sugeriu que o ressarcimento fosse estabelecido por uma terceira parte neutra em vez de ser imposto como número, porque número imposto cria ressentimento, mas número arbitrado por alguém respeitado cria legitimidade. E foi ela que percebeu, antes de Lampião perceber, que a informação sobre o segredo de Tertuliano era o ponto de virada. Porque os outros 3, com suas fraquezas expostas, poderiam ainda calcular que o custo de resistir era menor do que o custo de ceder. Mas Tertuliano, o mais velho, o mais astuto, com aquele segredo específico que carregava há 10 anos e que envolvia uma morte que nunca foi investigada direito, não teria margem para esse cálculo. Teria apenas a certeza de que ceder era a única saída que não levava a um lugar pior. E como Tertuliano era quem os outros 3 seguiam, uma vez que ele se posicionasse, os outros viriam atrás. Maria Bonita enxergou isso. Com aquela clareza de quem vê o tabuleiro sem o peso de ego que às vezes atrapalha os homens de enxergar o caminho mais direto. Lampião ouviu ela. Sempre ouvia, não porque concordava sempre que não concordava sempre, mas porque sabia que 2 formas de ver o mesmo problema produzem uma terceira forma que nenhum dos 2 teria sozinho. E essa terceira forma era a que resolveu o caso de Anastácio. O velho, quando soube dos detalhes depois, quando a história foi sendo completada para ele aos pedaços ao longo dos meses que se seguiram, ficou sentado na frente da sua casa por um tempo que a família dele achou longo demais para ser apenas descanso. Estava processando. Estava digerindo a dimensão do que tinha acontecido, que era maior do que ele tinha percebido enquanto estava dentro dela. 52 anos de trabalho na Terra, e a Terra ficou, não por sorte, não por misericórdia de ninguém, por conta de uma estratégia construída por 2 seres humanos que nunca tinham colocado os pés naquela fazenda e que, por razões que podiam ser debatidas e que o sertão debatia quando tinha tempo, tinham decidido que aquele era um caso que merecia atenção. O velho ficou sentado processando isso por um tempo e depois levantou e foi plantar, porque a terra não espera. E o trabalho não pergunta de onde veio a salvação, só pede que a mão chegue, e a mão de Anastácio chegou, como sempre tinha chegado. Pela manhã, quando o sol ainda estava subindo e o ar ainda tinha aquela umidade de início de dia que o sertão oferece por pouco tempo antes de ressecar de vez, a enxada na terra vermelha, o ritmo que o corpo aprende e não esquece, o cheiro de terra aberta que é o cheiro de possibilidade. Isso ficou. Isso é o que a história guarda quando guarda o que importa.
Não a mesa dos 4 coronéis, não as cartas com os segredos, não a mensagem na parede do engenho, mas a enxada na terra de manhã. E o homem que não precisou largar o que era seu. Essa é a medida de quando uma história deu certo. Não o drama do meio, o ordinário do depois. O ordinário que só existe porque alguém, em algum momento, fez algo extraordinário para que ele pudesse existir. E o sertão guarda os dois. Guarda o extraordinário, que é o que as histórias contam, e guarda o ordinário, que é o que as histórias protegem. Porque o sertão sabe que um não tem sentido sem o outro. A aventura não tem sentido se não houver uma manhã de trabalho para proteger. E a manhã de trabalho não tem sentido se não houver, de tempos em tempos, alguém disposto à aventura de defender o que deveria ser indefensável. Essa é a equação. Essa foi sempre a equação. E Lampião, que entendia o sertão com aquela intimidade de quem foi feito do mesmo material, entendia essa equação. Por isso fazia o que fazia do jeito que fazia. Não por glória, não por lenda, por essa equação simples, que o ordinário de alguém que trabalhou a vida inteira merece ser protegido. E que quem pode proteger e não protege já fez sua escolha. Ele tinha feito a sua. E o sertão sabia, e guardava, como guarda tudo que é real, com a mesma paciência infinita com que guarda a caatinga e a pedra e o sol e a chuva quando vem, com a paciência de quem sabe que a história não é o que foi escrito, é o que ficou, e o que ficou nessa história era simples, a terra com quem a trabalhou, e a manhã que seguiu, como sempre segue, no sertão e em todo lugar onde a gente disposta a acordar cedo e colocar a mão no chão e fazer crescer o que só cresce se for cuidado. Essa é a história. Essa sempre foi a história. O ouro era detalhe. O que importava estava debaixo da terra, não embaixo no sentido de minério, embaixo no sentido de raiz, no sentido de tudo que fica quando o que passa, passa, no sentido de Anastácio e da enxada e da manhã, no sentido do sertão que guarda o que é real e que contou essa história para que chegasse aqui, para que chegasse até você, que ouviu, que vai guardar e que vai entender no seu próprio tempo o que ela tem a dizer, que não é sobre ouro, nunca foi sobre ouro, foi sempre sobre o que o ouro revela quando aparece, o que as pessoas estão dispostas a fazer por ele, e o que algumas pessoas são capazes de fazer para que ele não destrua o que já existe e que vale mais do que qualquer mina. Sempre valeu. Sempre valerá. O sertão sabe. E agora você também sabe. Tem uma coisa que o sertão nunca perdoa. Não é a violência, que o sertão entende mesmo quando reprova. Não é a pobreza, que o sertão conhece de perto e aprendeu a conviver. Não é nem mesmo a injustiça, que o sertão experimenta com frequência demais para ter o luxo de não perdoar. O que o sertão não perdoa é a falsidade. O homem que sorri na frente e apunhala por trás. O documento que diz uma coisa e esconde outra. O cartório com o carimbo que valida o que nunca deveria ser validado. O sertão tem uma forma de ver isso que vem de gerações. Vem do tempo em que as pessoas dependiam umas das outras para sobreviver. Quando a seca batia, quando o gado morria, quando a farinha acabava antes do mês acabar. Nesse tempo, a palavra de um homem era o único contrato que existia. Não havia papel, não havia testemunha além da paisagem. Havia a palavra e havia a memória de quem a ouviu. E quando a palavra era cumprida, a comunidade sobrevivia. E quando não era, alguém morria de fome. Por isso o sertão não perdoa a falsidade, não com rancor, com memória, com aquela memória que é mais forte do que qualquer documento, porque documento se perde, documento se falsifica, documento se reescreve, mas a memória do sertão não se falsifica. Fica.
E os 4 coronéis que se sentaram ao redor da mesa de Tertuliano, com seus vinhos do Porto importados, e seus documentos falsos e suas alianças construídas sobre interesse disfarçado de amizade, esses 4 homens viviam na falsa certeza de que o tempo trabalha para os poderosos, que o poder que se estabelece permanece, que o que foi acordado entre eles na sala fechada permanecia acordado, que a terra que foi tomada permanecia tomada. Lampião entendia que essa certeza era a fraqueza deles, porque certeza excessiva embota o olhar. Homem certo demais de que o mundo funciona do jeito que ele quer que funcione, para de prestar atenção no jeito que o mundo realmente funciona. Para de notar o detalhe, para de ouvir o que está nas entrelinhas. Para de perceber o que está se movendo nas margens, nos lugares que ele não olha porque está certo de que não precisa olhar. E é das margens que as surpresas vêm. Sempre foram das margens, em todo tempo, em todo lugar. As margens do sertão eram conhecidas de Lampião como a palma da mão. Cada vereda, cada pedra, cada dobra do terreno onde a caatinga fecha e abre, onde a sombra cai de um jeito diferente, onde o vento muda porque encontrou obstáculo que desvia. Ele conhecia porque tinha passado anos percorrendo, mas conhecia de outro jeito também. Conhecia como quem cresceu sendo margem, como quem nunca foi o centro de nada, o centro de poder, o centro de decisão, o centro onde as coisas são determinadas. Cresceu na margem, e da margem aprendeu a ver. Essa visão de margem era o que os coronéis não tinham, nunca tinham sido margem. Tertuliano tinha nascido já no centro, filho e neto de centro. Otávio tinha chegado ao centro cedo, pela ambição que o fez escalar com uma rapidez que deixava rastros, mas que ninguém do centro questionava, porque os do centro nunca questionam quem está subindo para o centro. Braulio tinha sido centro por herança tranquila, sem drama, a terra e o gado e o dinheiro passando de pai para filho como passa o sobrenome. E Evaristo tinha comprado o centro, que é possível quando se tem suficiente para comprar. 4 formas diferentes de chegar ao mesmo lugar. 4 formas que tinham em comum a ausência de tempo passado fora. E quem nunca ficou fora não sabe o que se vê de lá. O que Lampião via de fora era o seguinte: via que o sistema que os 4 representavam tinha uma dependência que eles não percebiam como dependência. Dependia de silêncio. Não o silêncio das armas, o silêncio das pessoas. O silêncio de Anastácio, que aceitou o recado dos 8 homens sem gritar, porque sabia que gritar não adiantaria. O silêncio dos trabalhadores das fazendas, que sabiam das negociatas, mas que ficavam quietos porque seu modo de sobrevivência dependia de ficar quieto. O silêncio dos padres e dos professores e dos pequenos comerciantes que viviam na sombra dos coronéis e que tinham aprendido que a sombra, embora desconfortável, era melhor que o sol direto do confronto. Esse silêncio coletivo era o alicerce real. Mais do que o dinheiro, mais do que os capangas, mais do que os documentos de cartório, era o silêncio de quem optou por não ver. E Lampião sabia que quando esse silêncio é quebrado, quando alguém fala, quando alguém conta, o sistema não desmorona de uma vez, mas começa a rachar de uma forma que não para. Por isso, o envelope não continha apenas informação sobre os 4 coronéis. Continha também a prova de que o silêncio tinha sido quebrado, que havia gente que falou, que havia gente que contou, que havia gente que acreditou que contar valia mais do que ficar quieto. Isso era, de certa forma, mais perturbador para os 4 do que qualquer informação específica. Porque informação específica pode ser contestada, pode ser chamada de mentira, pode ser atribuída a inimigo com interesse. Mas o fato de que o silêncio tinha sido quebrado, esse fato não tem como contestar. Não se contesta que as pessoas falaram. Só se gerencia o que acontece depois disso.
E o que os coronéis precisavam gerenciar, depois do envelope, era a possibilidade de que mais silêncios fossem sendo quebrados. Que cada concessão que fizessem talvez fosse vista como convite para mais. E que cada vez que recuassem diante do que Lampião representava, o silêncio ao redor deles ficasse um pouco mais difícil de manter. Tertuliano sabia tudo isso. E sabia também que era a parte mais perturbadora que o cangaceiro provavelmente sabia que ele sabia. Que era esse o ponto onde o homem estava apertando, não a terra de Anastácio, não a mina de minério, o silêncio e o que acontece quando ele termina. Havia uma ironia nessa situação que Tertuliano, naquela noite longa no escritório, chegou a reconhecer com aquela honestidade que os homens às vezes alcançam quando estão muito cansados para se defender de si mesmos. A ironia era que eles tinham criado o problema. Não apenas com a terra de Anastácio, mas com toda a história de acumulação e exclusão que tinha criado um sertão cheio de silêncio forçado. E silêncio forçado é pressão. E pressão, mantida por tempo suficiente, encontra saída. Às vezes a saída é lenta e difusa. Às vezes a saída tem nome e chapéu de couro. Nesse caso, tinha. E Tertuliano, com a honestidade rara e incômoda daquela noite, reconheceu que o chapéu de couro não era a causa do problema. Era o sinal de que o problema existia. Caçar o sinal não resolve o problema. Ele sabia disso. Os outros três talvez nunca soubessem, mas ele sabia, e era esse saber que o fazia, mais do que qualquer cálculo pragmático, concordar com o acordo. Não apenas porque era inteligente concordar, mas porque, em algum lugar que ele raramente visitava, havia a percepção de que concordar era correto, que a terra era do velho, que sempre tinha sido, que o documento falso não tinha mudado isso, tinha apenas adiado o reconhecimento. E que o reconhecimento, chegando agora, chegando dessa forma, com essa pressão, era ainda assim o reconhecimento. Ainda era a coisa certa, mesmo chegando pelo caminho errado, ou pelo caminho que Tertuliano preferiria que tivesse sido outro. Mas o sertão não pergunta qual caminho se preferia. O sertão apresenta o caminho que tem. E o que se faz com ele diz quem se é. O coronel Tertuliano naquela noite foi, talvez, mais honesto consigo mesmo do que tinha sido em muito tempo. E de manhã foi prático, e disse sim. E a terra ficou com Anastácio. E isso ficou, na memória do sertão. No peso específico de uma história que não é apenas de confronto, mas de reconhecimento. De um homem que foi justo quando poderia ter continuado injusto. De uma injustiça que foi revertida, de uma enxada que continuou encontrando a terra de manhã. E do cangaceiro que fez isso acontecer sem disparar um único tiro, que usou o que sabia em vez do que tinha. Que encontrou a rachadura e não a fortaleza. Que entendeu que o ouro debaixo da terra do velho nunca foi sobre o mineral. Foi sempre sobre a dignidade de quem passa a vida inteira num pedaço de chão e merece que esse pedaço de chão continue sendo seu. Ouro demais para 4 mortos, não porque fosse pouco ouro, porque morte não usa ouro, morte não planta, morte não acorda cedo. Morte não faz o que Anastácio fazia toda manhã com a enxada e a terra vermelha e o ritmo que o corpo aprende e não esquece. Só a vida usa ouro. Só a vida merece o que a terra tem. E a vida, naquela história, ficou do lado certo. Como deveria ter ficado desde o começo. Como ficará sempre que houver alguém disposto a garantir que fique. O sertão espera por esses alguéns. Sempre esperou, sempre esperará, e quando aparecem, os guarda. Na pedra e na caatinga e no sol de meio-dia e na chuva quando vem, na memória que não depende de papel, na história que chegou até aqui, que chegou até você e que agora é também sua para guardar. Havia um 5º homem nessa história que ninguém mencionou ainda. Não era coronel, não era capanga, não era cangaceiro, era o engenheiro.
O engenheiro do Recife, que tinha passado pela região fazendo o mapeamento para a empresa inglesa, que tinha identificado a veia de minério com seus instrumentos e seu treinamento, e que tinha anotado as coordenadas nas suas cadernetas com a precisão técnica de quem foi ensinado que dado é dado e registro é registro. O engenheiro se chamava nos papéis da empresa inglesa apenas pelo sobrenome Cavalcanti. Jovem, formado em Olinda com complementação de estudos em Lisboa, acostumado ao ambiente das capitais e desacostumado ao interior profundo que aquela missão de mapeamento o obrigou a percorrer. Cavalcanti tinha passado semanas naquele sertão. Semanas de calor, de poeira, de estradas que eram mais sugestão do que realidade, de hospedagem em rancharias onde a cama era um favor e o café era a certeza. E nessas semanas tinha visto coisas que sua formação técnica não tinha preparado para ver. Tinha visto a diferença entre o mapa que a empresa inglesa tinha do sertão e o sertão real. No mapa da empresa, o sertão era quadriculado, havia propriedades com fronteiras claras, havia nomes de fazendeiros, havia rotas de acesso, havia estimativas de produção. Era tudo muito organizado, era tudo muito legível. O sertão real era outra coisa. Fronteiras que existiam no papel não existiam na terra. Propriedades que estavam no nome de uma pessoa eram trabalhadas por outra. Rotas de acesso mudavam conforme a estação e o humor do proprietário que as cruzava. E a produção, quando havia, pertencia a uma rede de relações que o mapa não conseguia representar. Cavalcanti tinha anotado tudo isso nas suas cadernetas. Não porque fosse relevante para o trabalho técnico, mas porque tinha aquele tipo de curiosidade que boa educação às vezes produz. A curiosidade sobre como as coisas realmente funcionam, que é diferente de como as teorias dizem que funcionam. E quando identificou a veia de minério na propriedade do velho Anastácio, quando fez as marcações e calculou o potencial, tinha ficado com um desconforto. Tinha ficado com o desconforto específico de quem sabe que uma informação vai ser usada de um jeito que não devia ser usado, mas que não tem como controlar o que acontece depois que a informação é dada. Tinha entregado o relatório para a empresa inglesa. E a empresa inglesa tinha sido discreta com ele, como são as empresas inglesas, e indiscreta com outras pessoas, como são as empresas inglesas quando há dinheiro que pode ser movido. E de alguma forma, de algum canal que Cavalcanti nunca soube precisar exatamente qual, a informação tinha chegado aos 4 coronéis. Ele ficou sabendo do que aconteceu meses depois, quando já estava de volta ao Recife, quando o episódio de Anastácio e dos coronéis e da resolução tinha virado assunto nas rodas de conversas que circulavam nas cidades e que misturavam o que era fato com o que era versão e o que era simplesmente o que as pessoas queriam acreditar. Ficou sabendo sentado num café da Rua do Bom Jesus, com a sua caderneta na mão, e ficou quieto por um tempo, ouvindo as pessoas ao redor comentarem sobre o caso. Comentavam sobre Lampião, sobre a mensagem na parede, sobre o envelope com os segredos, sobre os 4 coronéis e o acordo. Não comentavam sobre o engenheiro. Nunca comentam sobre o engenheiro. O engenheiro é invisível nessas histórias. É o instrumento que não tem nome. É a mão que traz a informação que move o mundo, sem ser parte do mundo que move. Cavalcanti ficou com essa percepção. E anotou na caderneta, depois das marcações técnicas da veia de minério e das observações sobre o funcionamento real do sertão, uma última nota que não tinha nada de técnico. Escreveu que havia descoberto naquele trabalho que os mapas mentem, não por mal, mentem por limitação, porque mapas captam o que pode ser representado em 2 dimensões: fronteiras, distâncias, nomes, rotas. Não captam o que só existe em dimensões que papel não comporta: a dignidade, a memória, o trabalho de 52 anos, a teimosia de um homem que se recusou a aceitar que o que era seu não era mais.
Escreveu que o sertão que tinha visitado era mapeável na superfície e imapeável no que importava, e que o homem do chapéu de moedas, que tinha resolvido aquele caso específico, provavelmente entendia as duas camadas de uma forma que nenhum mapa e nenhuma empresa inglesa conseguiria capturar. Fechou a caderneta, tomou o café e voltou para a vida de engenheiro que mediu o que pôde medir e deixou o resto para quem sabia medir o que ele não sabia. Essa nota nunca virou história pública. Ficou na caderneta de um jovem engenheiro do Recife que depois teve uma carreira respeitável, se casou, teve filhos e guardou aquela caderneta numa gaveta com outras memórias de trabalho que o tempo foi colorindo de saudade. Mas a nota estava lá. E o fato de estar lá, mesmo sem ter chegado a lugar nenhum além da gaveta, diz algo. Diz que há sempre mais olhos vendo do que as histórias costumam contar. Que as histórias do sertão, como as histórias de qualquer lugar, têm as suas personagens centrais que a memória coletiva escolheu e têm as suas personagens de margem que a memória coletiva esqueceu. E que as duas são necessárias, o central e o marginal, o coronel e o cangaceiro, o velho e o jovem engenheiro, a mulher e o homem, o que fala e o que fica calado. Todos fazem parte, todos tiveram um papel naquela história específica sobre a terra de Anastácio e o ouro que estava debaixo dela e os 4 coronéis que quiseram ficar com ele. E Lampião, que era o nome que ficou, era o nome que ficou porque foi o catalisador, foi a substância que provocou a reação que sem ela não aconteceria. Mas a reação era feita de todos esses elementos. De Anastácio com a sua teimosia, de Zacarias com a sua determinação de percorrer 2 dias de estrada, de Maria Bonita com a sua clareza estratégica, de Tertuliano com a sua honestidade tardia, de Cavalcante com a sua caderneta e a sua curiosidade, de cada pessoa cujo silêncio foi ou não foi quebrado, de cada olhar pelas frestas das janelas, de cada palavra dita em voz baixa sobre o que estava acontecendo. O sertão fez a história com tudo isso junto e entregou o nome de um como o nome da história. Porque é assim que as histórias funcionam. Precisam de um nome para serem contadas, mas os nomes são sempre abreviação. Abreviação de algo muito maior, de uma comunidade inteira que existia, que sofria, que resistia, que guardava, que contava, que conta ainda, que chegou até aqui, até essa narrativa que você ouviu, que não é só sobre ouro, não é só sobre poder, é sobre o que permanece quando o que passa, passa. A terra de quem a trabalhou, a manhã de quem acorda cedo, a memória de quem ouviu e guardou. E a história que segue, sempre segue, no sertão e em todo lugar onde alguém ainda presta atenção. E você prestou, do começo ao fim. Isso é o que mais importa, que a história encontrou quem a ouviu. Como sempre que uma história verdadeira circula, ela encontra. Porque as histórias verdadeiras têm esse instinto de procurar os ouvidos certos, de esperar o tempo necessário, de percorrer a distância que for preciso para chegar. E essa chegou. Estava guardada no sertão, no peso específico de uma tarde de março com o sol de lado e uma cuia de água embaixo de uma catingueira, no silêncio de um escritório com uma vela e 4 cartas na mesa, na enxada batendo na terra vermelha de manhã, e viajou. E chegou, e agora está aqui, com você, para ir para onde você for, para ficar onde você ficar, para o lugar que ela ainda não chegou e que você vai levar. Porque é assim que as histórias do sertão sobrevivem, indo de um para o outro, sem parar, sem precisar de papel, sem precisar de cartório, com a legitimidade que só a verdade tem e que nenhum carimbo falso pode substituir. Nunca pôde. Nunca vai poder. O sertão sabe, e agora você também sabe. Existe um tipo de coragem que o sertão reconhece, mas raramente nomeia. Não é a coragem do confronto.
Não é a coragem de olhar nos olhos de quem quer te derrubar e não piscar. É a coragem de perceber quando a briga certa não é a briga óbvia. Quando o caminho direto é uma armadilha e o caminho de lado é a saída. Quando a força que vai resolver não é a que o mundo espera que você use. Essa coragem é mais rara do que a coragem física. Porque a coragem física tem testemunha, tem o momento, a praça, os olhos que viram. Tem história que se conta depois com a precisão de quem estava lá e viu o que aconteceu. A coragem da inteligência não tem testemunha da mesma forma. O que ela deixa é o resultado, a terra que ficou, o acordo que foi cumprido, o velho que não precisou largar o que era seu, e às vezes, décadas depois, alguém percebe que aquele resultado não surgiu do nada, que houve uma mão invisível, que houve um cálculo feito em silêncio, que houve alguém que enxergou o que os outros não enxergavam e usou essa visão para mudar o que parecia imutável. Essa percepção tardia é a forma como o sertão reconhece a coragem que não faz barulho. Tarde, mas reconhece, e quando reconhece, guarda. Com o mesmo cuidado com que guarda a memória do confronto visível, com o mesmo peso, com a mesma permanência, porque ambas são necessárias. O sertão que sobreviveu foi o que teve as duas, o que soube quando brigar de frente e o que soube quando andar por outro caminho. Essa história teve os dois, teve a mensagem na parede na noite escura e teve o envelope com os segredos na manhã seguinte. Teve a determinação do velho que disse que ia mandar recado e teve a estratégia de quem recebeu esse pedido e soube o que fazer com ele. Teve o homem que percorreu 2 dias de estrada para encontrar quem podia ajudar. E teve a mulher que enxergou onde estava o ponto de virada. Teve o engenheiro que anotou o que viu na caderneta. E teve o coronel mais velho que teve honestidade suficiente para dizer sim quando sim era a resposta certa. O sertão fez essa história com tudo isso junto e entregou para o tempo. E o tempo entregou para as vozes que contam. E as vozes que contam entregaram para os ouvidos que ouvem. E os ouvidos que ouviram são os seus. Agora, nesse momento, com essa história dentro, que é sobre ouro que nunca foi sobre ouro, que é sobre poder que encontrou o seu limite, que é sobre terra e trabalho e teimosia e dignidade, que é sobre o sertão, que sempre soube dessas coisas, que sempre guardou essas coisas, que sempre contou essas coisas para quem tinha paciência de ouvir. E você ouviu, do começo ao fim. E isso faz de você parte dessa corrente, parte dessa memória que viaja, que não para, que vai onde for preciso, que chega onde precisa chegar. Como chegou aqui, o sertão agradece, do jeito que o sertão agradece, que é em silêncio e em permanência, com a caatinga que continua de pé, com o sol que continua saindo, com a terra que continua recebendo quem cuida, com a história que continua sendo contada por você, para o próximo, que vai ouvir, que vai guardar, que vai levar adiante. Como sempre foi, como sempre será.